Galera, agora na página 227 eu vou explicar para vocês alguns exercícios que estão aqui, beleza? Então o exercício 1 fala assim, ó. Considerando as propriedades do campo elétrico, assinale verdadeiro ou falso nas afirmações a seguir, tá? Bom, aqui vocês já estão vendo a resposta, mas eu vou explicar para você cada uma delas, tá? Para vocês. O campo elétrico é uma grandeza escalar associada a um ponto de uma região perturbada eletricamente. Isso é falso, por quê? Porque ela é uma grandeza vetorial, tudo bem? Por que ela é vetorial? Porque ela aponta para direções e sentidos diferentes. Então, a grandeza vetorial, por isso é falsa. O campo elétrico pode ser identificado ao se colocar um corpo eletrizado, que é chamado de carga de prova, em um certo ponto e verificando a atuação da força elétrica desse corpo. Isso é correto, é a definição de campo elétrico, tá? Quando você tem uma carga e você coloca uma cargazinha, que a gente chama de Qzinho, que é chamada de carga de prova, ela comprova a existência de uma força, de um campo elétrico através de uma força elétrica. Então quer dizer que isso é verdadeiro. A intensidade da força elétrica que atua em uma carga de prova pode ser calculada por meio da expressão F é igual a Q vezes Z. Bom, isso aqui está descrito aqui em cima, ó. Se vocês voltarem, tá? Força elétrica é igual a Q vezes Z, tá? Então também está correto, beleza? D. Se uma carga de prova negativa for colocada em um campo elétrico, ela estará submetida a uma força elétrica que possui mesma direção e mesmo sentido que o vetor campo elétrico. Essa aqui é falsa. Por quê? Aqui na apostila de vocês, ele faz uma explicação disso. Então, olha só. Quando nós temos uma carga de prova negativa aqui, automaticamente o campo aponta para um lado e a força elétrica aponta para o outro, tá? Quando nós temos uma carga de prova positiva, o campo aponta para o mesmo lado que a força elétrica. Então, se a carga de prova for positiva, campo e força apontam para o mesmo sentido. Se a carga de prova for negativa, campo e força apontam em sentidos opostos. Nesse caso aqui, ele falou, se uma carga de prova negativa for colocada em um campo elétrico, ela estará submetida a uma força elétrica que possui a mesma direção, beleza, aqui está certo. E o mesmo sentido. Não, na verdade o sentido vai ser sentido oposto. Então, por isso que é falso. Tá? F. O sentido do vetor campo elétrico criado por uma carga fixa em um determinado ponto independe de seu sinal. Na verdade, isso aqui é falso. Por quê? Depende do sinal, sim. Por quê? Olha só, se a gente olhar aqui, ó, a carga positiva, tá? Que seria a carga geradora, as linhas de força elas tendem a sair. E na carga negativa, as linhas de força, linha de força não, linha de campo, elas tendem a sair, e na carga negativa elas tendem a entrar. Então a gente tem afastamento e aproximação. Portanto, depende do sinal da carga. Se for negativa, aproximação. Se for positiva, afastamento. Então significa que é falso. Tudo bem? Beleza? Então esse aqui seria o nosso exercício 1. Agora o exercício 2, ele fala assim, ó. Um corpo encontra-se eletrizado com carga de 8 microcoulombs no vácuo. Considerando o K esse valor, determine, item A, a intensidade do vetor campo elétrico em um ponto A, distante 2 metros da carga. Então, ó, vamos primeiramente focar no item A. Ele quer saber o valor do campo elétrico distante 2 metros da carga. Perceba que ele quer saber o campo elétrico em função da distância, tá? Como é que a gente calcula o campo elétrico em função da distância? A gente calcula através dessa expressão aqui, ó, E igual KQ sobre D quadrado, tá? O nosso K vale 9 vezes 10 a nona, é esse valor que está aqui, vezes o valor da carga. Ele falou pra gente que era 8 microcoulombs. Voltando ao enunciado, tá vendo aqui, ó, 8 microcoulombs. Esse micro aqui equivale ao 10 a menos 6. Então vai ficar 8 vezes 10 a menos 6, dividido pela distância ao quadrado. A distância que ele deu pra gente aqui, ó, foi uma distância de 2 metros. Então vai ficar 2 ao quadrado, que dá 4. Ok? Bom, realizando esses cálculos aqui, o valor do campo elétrico vai dar 18.000 newtons por coulomb. Ok? B. O significado do valor encontrado no item anterior. Lembra que eu havia falado para vocês? 18 newtons por coulomb seria a força que um coulomb de carga está recebendo. Tá? Então, se a gente colocar uma carga de prova junto com a carga gerador do campo elétrico, a uma distância de 2 metros, tá? Cada coulomb daquela carga de prova vai receber uma força de quanto? De 18.000 newtons. Que é o que está escrito aqui, ó. Significa que se uma carga de prova de 1 coulomb for colocada em A, ela estará submetida a uma força elétrica de intensidade de 18.000 newtons. Beleza? E o item C. A intensidade da força elétrica aplicada
em uma carga de prova de 2 microcoulombs colocada no ponto A. Então a gente vai colocar essa carga de 2 microcoulombs justamente lá no ponto A. O ponto A está a uma distância de 2 metros da carga, tá? Então aqui a gente pode utilizar essa equaçãozinha aqui, ó, da força elétrica, tá? Força elétrica é igual o valor da carga em módulo vezes o campo elétrico, tá? Essa carga aqui não é a carga geradora do campo elétrico, é a carga de prova, tá? Então vai ficar assim, ó, o valor da carga vale 2 vezes 10 a menos 3. De onde que surgiu esse 10 a menos 3 aqui? Surgiu do milli, desculpa. Então 2 milicoulombs, o milli equivale a 10 a menos 3. Então vai ficar 2 vezes 10 a menos 3 vezes o valor do campo elétrico. O valor do campo elétrico calculado no item A vale quanto? 18.000. Então a gente vem e coloca o 18.000 aqui, tá? Fazendo a multiplicação, a força elétrica vai ser de 36 newtons, beleza? Então essa é a explicação para vocês, tanto do exercício 2 quanto do exercício 1, tá? É comum esse tipo de exercício 2 aparecer aí para vocês, tanto em vestibulares quanto em provas que vocês fazem, tá? E o importante dele é que, olha só, eu digo importante assim, mas eu não acho legal avaliar dessa forma, tá? Um item depende do outro, tá? Então o item C basicamente depende do item A, tá? O item B é apenas a explicação do item A, mas o item C depende do item A. Então se você fizer algum cálculo errado no item A, o item C também vai ficar comprometido. E aqui é importante frisar que ele colocou 2 metros, tá? Isso aqui está no sistema internacional. Se ele tivesse colocado em centímetros, a gente teria que converter para metro. E para poder passar de centímetro para metro, basta a gente dividir por 100, tá? Recomendo que vocês utilizem notação científica sempre. Por quê? Porque estamos lidando com valores muito grandes ou com valores muito pequenos, beleza? Por exemplo, o valor do K é grande e o valor aqui da carga é pequeno, tá? Então, quando a gente lida com esses números muito grandes e muito pequenos, utilize notação científica, beleza? É isso aí então, galera. Já já a gente conversa mais.